Você já colocou um pedido de oração para a sua família aqui já? Não? Tem mais envelope de oração, pastor? O Edvaldo, me ajuda. Edvaldinho, me ajuda, por favor. Você vai pegar o pedido de oração. Tem, Edvaldo, o cartãozinho? Você vai colocar o nome da sua família, de todos os membros da sua família. Tá bom? Vai colocar o nome da sua família no cartãozinho de oração. Você vai segurar ele aí. E nós vamos estar orando por ele toda terça-feira. Tá joia? Fechou o compromisso? Tamo junto. Então você levanta a sua mão, a galera aí, Edvaldinho e Elisângela já está entregando aí o envelope para você escrever o nome da sua família no cartão de oração. Se você sentir no coração de colocar na urna de oração, ou então segurar no meio da sua Bíblia para você estar orando pela sua família, todo o culto de terça-feira é exercer fé, querido. Amém? Então o pessoal já está distribuindo. Eu gostaria de compartilhar contigo a continuação da palavra do Jefferson, que ministrou na terça-feira passada. E você que já é casado, usando a palavra do pastor João Márcio, você já não namora mais. Querido, casado é que namora. Né? Então, se você está casado e não está namorando, tem alguma coisa errada. Na verdade, o casamento é onde o namoro acontece. Ou deveria acontecer. Se não estiver acontecendo, tem problema. Né? Tem algum problema aí que precisa ser resolvido. Então, casado é que namora. Mas eu gostaria de exatamente compartilhar algumas coisas que podem estar atrapalhando o seu namoro no casamento. Né? Às vezes o seu casamento não está 100% exatamente, porque tem alguma coisa pegando aí. Provérbios 18, 22 diz assim: quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Quem encontra um esposo encontrou algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Quem encontra é porque procura. E se procurou e encontrou, é porque Deus ajudou. A bênção está propriamente na pessoa do esposo, da esposa. Às vezes a bênção está na hora de procurar e Deus orienta, Deus organiza, aquieta o coração, dá a direção e o irmão ouviu e a irmã ouviu. E porque ouviu a direção de Deus, recebeu a sua bênção. Muitos dos problemas que o casamento passa a ter lá na frente, depois do propriamente dito cerimônia de casamento, são coisas que não foram observadas antes da cerimônia de casamento. Muitos dos problemas que os casais enfrentam depois de casados são coisas que não foram resolvidas antes de estarem casados. Por isso a gente diz que casamento é uma das decisões mais importantes da sua vida. Na verdade, a gente diz que até os 25 anos de idade, você toma 5 decisões mais importantes da sua vida. Com quem você vai casar ou não vai casar, qual profissão você vai seguir, qual faculdade você vai fazer, onde você vai morar e qual Deus você vai servir. Todas essas decisões, elas vão impactar totalmente o rumo da sua vida. Qualquer uma dessas 5 decisões que você tomar, ela vai direcionar. Eu, com 19, 20 e alguns quebrados, resolvi sair da minha cidade e vir para Goiânia. E onde eu vou morar? Automaticamente, com 22 anos de idade, eu resolvi andar com Jesus, seguir Jesus. E a minha vida mudou totalmente depois que eu resolvi andar com Jesus. Já com os meus 25, eu escolhi casar com a dona Jaqueline e a minha vida também mudou de novo, por causa que eu escolhi casar com a dona Jaqueline. E todas as decisões que nós tomamos em cima disso vão nos levar, ou te levou, ou te trouxe até aqui, por causa das decisões que nós tomamos. Nada acontece, eu fui andando, caminhando e cantando e as coisas foram acontecendo. Não, todos nós tomamos decisões. E as decisões que tomamos, somos responsáveis por elas, e elas nos trouxeram até aqui. Então é importante, você que não é casado, observar essas palavras que estão sendo ministradas para você não errar tanto. E você que já é casado, quem sabe olhar para trás e corrigir algumas coisas que precisam ser corrigidas. Está casado, querido? Ainda dá tempo de corrigir. Né? Você tá junto. Tem muita coisinha que às vezes não foram observadas lá atrás, que tem sido uma pedra no seu sapato ou nos seus sapatos, né? E não tem ajudado vocês a crescer quanto casal e quanto família. Deixar um parênteses aqui, toda vez que nós falamos de família, de casal, nós estamos falando de família.
O núcleo de uma família é o casal. O casal é a base. Do casal surgem os filhos vão embora e o casal fica. A família continua. A família ainda existe. Então, a família vai ser o que o casal é. E isso é tão sério, porque ninguém nasceu casado. Casamento é uma decisão. E você que é casado, você já deve ter se deparado com essa situação. Você casou e olhou para o lado e falou, e agora? O que eu faço? Né? Estou casado, e agora? Como é que é esse negócio? Eu acho que ser casado é igual meu pai. Porque eu lembro que meu pai era casado com a minha mãe, então eu vou, inconscientemente, eu sigo os passos do meu pai. A moça da mesma forma, nunca casei, não sei como é que é, e acaba seguindo no casamento os passos da mãe. Eu lembro que na minha família, o meu pai era o cara tranquilo e a minha mãe era a nervosa. Então eu não lembro, poucas vezes eu escutar minha mãe falando calma, tranquila, assim, tudo certo, tudo na paz. Era sempre, né, no 12, o volume no 12, gritando com 5 meninos correndo dentro de casa, e o cabelo todo, né, desgrenhado assim, pega um pelo pescoço, outro pelo braço. E eu cresci com a mentalidade, quando eu casar, eu não vou gritar com os meus filhos. Eu vou ser aquele cara assim que vai resolver tudo no diálogo. Depois que eu casei, tinha uma cinta lá em casa escrito diálogo nela, né? E eu parei para pensar, eu falei, eu estou fazendo o que eu falei que eu não ia fazer. Eu estou tratando os meus filhos inconscientemente como os meus pais me trataram. Não adianta dizer, eu vou ser diferente. Querido, eu também. Eu falei, eu vou ser diferente. Quando eu casei e tive filhos, pensa no seu Gilberto Melchior. Ou na dona Noeli Rejane Sus Melchior. Está dentro da gente. Então, quando você casa, ou quando você decide se casar, você precisa observar algumas coisas, antes de vir aqui bonitinho, um de branco e outro de terno, para falar assim um para o outro. Existem algumas coisas que precisam ser resolvidas. Tem que estar bem claro. E a primeira coisa que eu diria para você, que você precisa observar, antes de casar, é exatamente com quem você vai casar. Pastor, isso é óbvio. Nem tanto. Nem tanto. Porque as motivações para casar são as mais variadas possíveis. Cada casal que você atende, você pergunta, vocês casaram por quê mesmo? Cada um vai dar uma resposta diferente. Meu sogro e minha sogra dizem que eles casaram porque o meu sogro tinha que sacar o PIS. Aí só sacava o PIS em 80 e alguma coisa, porque era casado. Ele tinha que casar para sacar o PIS. E a minha sogra joga na cara dele até hoje. Você casou comigo porque você queria sacar o PIS. Está achando que é brincadeira? E cada um que a gente conversa vem com uma história diferente. Não aguentava meu pai, minha mãe. Primeiro que eu achei, casei. Pois é. Não, uma miséria lascada lá no interior. Que casei. Às vezes a motivação de casar não é formar uma família, de compartilhar a vida. Quem sabe a motivação de casar é resolver um problema atual agora. Eu estou com um problema, eu vou casar para resolver esse problema. E não se observa mesmo com quem que está se casando. Querido, e como que alguém casa com alguém sem conhecer? Deixa eu te explicar. Conhecer não é aquela conversinha, né, de WhatsApp, aqueles 30 dias de conversa, que você acha que conhece tudo da vida da outra pessoa. Conhecer é conhecer o coração, os sonhos, as motivações. Conhecer a pessoa é quando alguém pisa no calo dela. Conhecer é saber como ela se comporta quando está com fome. Conhecer é saber como a pessoa vai estar quando é contrariada, quando ela ouve um não. Conhecer é muito além de ouvir o tom de voz só. As pessoas casam e tomam uma surpresa do tamanho do mundo depois que vão morar junto. Que não, vamos juntar as malas. Vamos. Aí quando cai para dentro, fala, rapaz, eu não tinha visto isso não. Ixi, não tinha visto não. Agora já casou.
Primeira coisa que tem que ser observada é a pessoa que você escolheu para casar. E preste atenção. Vamos quebrar um mito aqui. A gente escolhe com quem vai casar. Você escolhe. Não tem esse negócio, eu estou apaixonado, ninguém manda no coração. Essa não cola. Quando a gente é adolescente, concordo com você. Apaixonite para cá, apaixonite para lá, se ilude daqui, ilude dali, vai, erra e tal, acerta. Mas o verdadeiro amor é escolha. O brasileiro, o latino, ele é o povo quente, caliente. Ele tem o sangue fervendo. E ele é movido por paixões. Por isso que existe um conflito cultural tão grande. Que a gente pensa que para casar você precisa estar terrivelmente apaixonado. E quando se está terrivelmente apaixonado, não se observa o objeto da paixão. Se curte a sensação, mas não se olha com quem você está subindo ao altar. É muito sério isso, queridos, porque a nossa cultura nos levou a esse tipo de pensamento. Nos levou a entender tudo pelo viés do romantismo. Qual que é a imagem que você tem num casal de alguém apaixonado, de alguém que ama? Qual que é a imagem que Hollywood colocou na sua cabeça sobre o amor? Um casal que faz de tudo, ou um homem que faz de tudo para ter a mulher, ou a mulher que passa por cima de tudo para estar com o homem. Mentiras, adultério. Uma série de coisas que são atropeladas para no final dizer, fizeram tudo porque se amam. Quando a gente olha na Bíblia, o amor de Deus é um homem seminu, com uma coroa de espinhos na cabeça, ensanguentado, pendurado no madeiro. E Deus diz, Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas não casa essa ideia de amor de Deus com um homem Jesus Cristo nessa situação. Eu imaginava que Jesus era um cara com cheio de coraçãozinho, né? Assim, tranquilo, distribuindo amor para tudo quanto é lado, belas palavras. E Deus fala que amor é olhar para Jesus pendurado na cruz. Mas o que o mundo tem nos ensinado? Que nós precisamos curtir a emoção. O que o seu coração está dizendo? Se o seu coração está dizendo, vai. Quem já ouviu isso aqui? Fala sério. Eu não sei se eu vou, se eu fico. O que o seu coração está dizendo? Vai, segue o seu coração. Ele segue o coração terrivelmente enganoso e quebra a cara. O que Deus quer nos ensinar é que casamento é escolha. É escolha. E para se escolher e ser abençoado por Deus, quem encontra uma esposa, esposo, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Se encontrou é porque procurou. E se procurou é porque colocou critérios. Observou. Querido, não vá nem pelos seus sentimentos, ou só por eles, porque eles também são válidos, eles precisam existir, porque, né? Mas eles não devem ser a motivação primária. Porque se paixão fosse a forma como Deus escolheu para se entrar num casamento, ele não acabava. Mas casamentos que iniciaram só por uma paixão momentânea acabaram. Elas acabaram. E vai dizer, o amor acabou? O mundo vem com uma série de desculpas. Nós vivemos um momento, foi bom enquanto durou, foi bom estivemos juntos, esse tempo que nós estivemos, mas essa não é a vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz que digno de honra, entre todos, não é entre alguns, seja o matrimônio, e o leito sem mácula. Que alguns podem dizer, não, esse negócio de casamento é só para alguns. A Bíblia diz, entre todos, casamento seja digno de honra. Quem sabe você entrou num casamento sem observar o cônjuge, mas agora você está casado.
Só que agora você já conhece com quem você está casado. E quem sabe você sofreu demais até para conhecer o seu cônjuge. Então, querido, glória a Deus. Né? Já andou um pouquinho. Já avançou um pouquinho. Passou pela primeira fase. Porque não é todos que passam pela primeira fase. Né? Quando casa sem conhecer o cônjuge, sem escolher direito, normalmente não passa da primeira fase. Se você está aqui hoje é porque você passou da primeira fase. Você já sabe com quem você está casado. Se você não casou, fica a dica. Hashtag fica a dica. Né? Observe com quem você vai casar. Quem é a pessoa que você quer compartilhar todos os dias da sua vida? Quem é a pessoa que você vai acordar do lado? Qual é outro erro que as pessoas cometem antes da decisão? É casar rápido demais. Que já vem atrelado exatamente na questão de não conhecer o cônjuge. E deixa eu dizer, isso principalmente entre o nosso meio evangélico. Porque o mundo não quer saber de casamento, não. O mundo, vamos juntar? Vamos orar junto? Vamos. Mas quem teme a Deus, conhece a palavra do Senhor e sabe que o matrimônio é digno de honra, ele cresce na igreja e quer casar. É um desejo que está dentro de si. Eu não quero casar, eu vou avançar. Eu quero, né? Eu entendi a palavra, não entendi a palavra, eu quero casar. Só que na hora da idade de casar, ele está tão afoito para casar, que atropela algumas coisas. Dói para nós, às vezes, pastores, chegar num jovem e falar assim, ô, querido, espera um pouco. Mas, pastor, espera um pouco. Eu achei que o senhor ia falar, casa logo. Né? Eu achei que o senhor ia chegar em mim e falar assim, casa logo, vamos. Né? Para quando que você vai casar? A gente chega para o jovem e fala assim, ô, espera um pouquinho. Estou vendo que você está muito imaturo para casar, você está muito verde ainda. Que quem casa rápido não entendeu que casamento exige maturidade. Aí você fala assim, pastor, eu não caio nessa estatística não, porque eu casei cedo e estou casado até hoje. Glória a Deus. Mas quando a gente pega a estatística toda, a maioria dos que casaram cedo, o casamento acabou. Ah, pastor, mas eu já casei com 17, com 18, até, glória a Deus, levanta a mão para o céu e fala assim, isso é abençoado. Mas quer que eu te conte a história? Casam cedo demais, imaturos demais, sem saber o que é casamento, vêm os filhos, os pais divorciam e os filhos crescem com pais divorciados. Não é assim não? Chega no colégio ali, onde meus filhos estudam, numa reunião de pais, e olha assim, pergunta para os coleguinhas do Ian, do Theo, ou dos seus filhos, e pergunta, seus amigos lá, quantos tem o papai morando numa casa, a mamãe noutra? Conversa com o professor dos seus filhos. Pergunta a realidade lá do colégio. Os filhos crescem com os pais já separados cedo. Por quê? Porque não houve maturidade no casamento. E isso vai se perpetuar. Os filhos vão crescer e vão pensar, não, o casamento é descartável mesmo. Meus pais são divorciados. Se qualquer coisa eu divorcio também. E isso vai entrando como cultura no nosso meio. E divórcio é normal. Acabar com o casamento? Normal, não está dando certo. Mas quando a gente olha para trás e vê que as escolhas foram mal feitas, que as coisas foram feitas precipitadamente, a gente entende porque muitos estão frustrados com casamento e família. Por que muitos se frustraram com casamento e família? Porque erraram, não foram orientados antes. Quem sabe não ouviram uma palavra dessa, não vieram para um culto de família. Não escutaram que é necessário observar um pouco mais. É necessário observar um pouco mais. É necessário ponderar um pouco mais. Não case por medo de ficar sozinho. Querido, se Deus quer que você fique sozinho, glória a Deus, como diz o apóstolo Paulo, você está solteiro, sirva a Deus solteiro. Você está casado, se mantenha assim. Dá glória a Deus pela sua condição e bola para frente. Mas pessoas que casaram, movidas pela ansiedade, rápido demais, sem conhecer um ao outro, normalmente isso não deu. Acabou no meio do caminho. E os filhos sofrem, as famílias sofrem, e todo mundo sofre. A igreja do Senhor sofre.
A sociedade sofre. Porque família é a pedra angular da sociedade. Quando a família desmorona, não há sociedade que resista. Historiadores dizem que grandes impérios que acabaram na história, o Império Romano e tantos outros, foram destruídos não pelas invasões estrangeiras, mas porque o núcleo da sociedade, família, foi desmantelado. Quando não tem famílias fortes, não tem igreja forte. Se não tem igreja forte, não tem sociedade forte. Simples assim. Você quer mudar o mundo? Cuide da sua família. Você quer mudar o mundo? Cuide do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Muitos olham para fora, mas esquecem de olhar para dentro. Essas coisas precisam ser olhadas antes de se casar. Temperamento, valores, condutas, comportamentos. Como é que alguém casa sem olhar o básico? Como é que alguém casa e entra num empreendimento a esse nível, sem olhar quem vai entrar no barco com você? Ah, pastor, mas ninguém conhece todo mundo. A gente passa a vida inteira e não conhece a pessoa. Entre aspas. O básico você pode conhecer antes. Você pode conhecer comportamento, você pode conhecer valores, você pode conhecer a personalidade. E saber que depois que casou, ela não vai mudar. Ela vai continuar sendo a pessoa que você escolheu para casar. Ah, não, pastor, mas eu vou casar, depois ela vai mudar. Sai fora. Não muda, não. Casamento não é campo missionário. Você é evangelista lá fora. Eu vou casar e ele vai se converter. Quem diz? Quem diz? Casamento é uma das decisões mais sérias que você vai tomar ou tomou na vida. Pastor, e agora? Querido, está casado. Você já percebeu a encrenca que você casou? Dá glória a Deus. Agora eu conheço a minha esposa, eu sei como é que ela é. Antes eu não sabia, é verdade. Agora o Espírito Santo vai nos guiar para os dois mudarem. Agora precisa ter vida de Deus, presença de Deus no meu casamento, na minha família, para que os ajustes aconteçam. Pastor, isso não deveria ter acontecido antes? Muita coisa deveria ter acontecido antes do casamento. Muita coisa precisa ser observado antes do casamento. Pastor, eu me precipitei, casei, e agora não sei o que eu vou fazer. Acalma o coração. Acalma-te, aquieta-te, diz o Senhor. Porque tem jeito. Pode ser que demanda um pouco mais de esforço da sua parte. Mas deixa eu te dizer, você não vai mudar a sua esposa e você não vai mudar o seu marido. Se você se precipitou lá atrás, quem precisa mudar hoje é você. Mas dentro do casamento, eu não sei se é por causa da intimidade, não sei se é por causa do relacionamento tão próximo do casal e da família. Eu não sei se porque o negócio está tão ali, olho no olho e coração no coração, que a gente está tão desnudado diante da esposa e do marido, e eu não estou falando de roupa, desnudado o caráter, desnudado a personalidade, estamos tão desnudados um diante do outro, que é difícil a gente assumir que está errado. Porque não tem uma pessoa para me conhecer mais do que minha esposa. E é tão difícil chegar diante dela sabendo que ela sabe. E eu falar, tá bom, eu assumo a bronca. Fui eu mesmo que errei. Porque dentro da família, as coisas são tão justas que não tem onde escapar, não tem onde fugir. Pastor, errei. Eu creio que Deus te trouxe aqui exatamente para isso. O Espírito Santo está ministrando no seu coração coisas que você precisa mudar. Tira da sua mente que você vai mudar o seu esposo, a sua esposa. Você que é solteiro, tira da mente agora. Que depois que você casar, você vai mudar alguém. Querido, eu ando com Jesus já faz alguns anos.
E o Espírito Santo está lutando comigo, já faz muito tempo para mudar tanta coisa, não consegui mudar ainda. Se o Espírito Santo está lutando comigo para eu mudar, como é que eu vou mudar a minha esposa? Existem coisas que você precisa observar antes. Eu gostaria que você ficasse de pé. Se você está com o seu cartãozinho da sua família aí, se você está, né, se você já depositou na urna, eu gostaria de Valdo pegar a urna aqui para mim. Vamos orar pela urna, vamos colocar os pedidos, as famílias em oração. Queria chamar o Ministério de Louvor para a gente orar, para nós cantarmos uma canção. Eu quero que você ore pela sua casa. Eu quero que você ore pela sua vida. Eu quero que você ore pela sua família. Eu quero que você olhe pelo seu casamento agora. O que existe e o que não existe ainda. Você que é casado vai orar pelo seu cônjuge. Você que é solteiro vai orar pelo seu cônjuge. Vai orar pela sua família que ainda não existe. Mas coloque diante do Senhor. Coloque a sua casa diante do Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. Pega o seu cartãozinho de oração se está na sua mão ainda. Se você já colocou na urna, estenda a sua mão para cá. Elisângela vai estar orando na urna com o pastor João. Pode orar, Elisângela, por favor, pode orar. Pode orar com a caixinha, pastor. Pode orar aqui. Ó. Isso. Nós vamos estar orando nos pedidos de oração. Feche os seus olhos. Se você está só hoje, levanta a sua mão em direção à sua casa. Se você está com a sua família, reúne com a sua família. Mas eu quero que você ore. Quero que nesse momento você coloque a sua casa diante do Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. Lutero diz que o casamento muda a vida de alguém muito mais do que muitos anos de seminário. Que ele aprendeu muito mais sobre amor e perdão no casamento do que dentro do seminário. Nós falamos muito de servir a Deus fora. Mas esquecemos que somos homens e mulheres de Deus dentro de casa. E precisamos ser homens e mulheres de Deus dentro de casa. A nossa vida cristã precisa fluir dentro do lar. Nossa devoção precisa fluir dentro de casa. A vida cristã que julgamos ter precisa estar aparente dentro de casa, dentro do casamento. A nossa espiritualidade precisa estar visível por aqueles que estão primeiro, mais próximos de nós. Nossa vida com Deus precisa exalar o perfume de Cristo dentro de casa, com os nossos filhos, com nossos cônjuges, com os nossos familiares. A vida de Deus precisa fluir de nós. Jesus diz em João capítulo 4, que para aquela mulher na beira do poço, de dentro de si fluirão rios. Rios. De dentro de você flui rio. Flui um rio de dentro de você. Rios que fluem para a eternidade. Mananciais fluem de dentro de você. Seja fonte de água viva dentro da sua casa. Transborde Jesus. Transborde Jesus. Transborde Jesus. Deixa Jesus te usar. Deixa o Espírito Santo mover através da sua vida, querido. Pare de reclamar para Deus e peça para ser usado por Deus. Pare de chegar diante de Deus e reclamar da sua família. Seja homem e mulher de Deus na sua casa. Comece a agir, comece a fazer, comece a transbordar e fluir. Deus quer te usar. Deus quer usar a sua vida. Deus quer se mover através da sua família. Deus quer usar a sua casa. Deus quer te usar, querido. Deus quer usar a sua família, quer usar a sua casa como um instrumento de bênção para essa nação, para essa cidade, para esse lugar. Casa de profetas.
lugar de homens e mulheres de Deus. Comece a orar, comece a orar, comece a orar. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite nós oramos ao Senhor e colocamos na Tua presença, Deus, cada família, cada casamento diante do Senhor. Nós oramos, Deus, pelas famílias que estão aqui representadas. Move, Deus. Move, Deus. Move, Senhor. Coloca as Tuas mãos. Coloca as Tuas mãos. Coloca as Tuas mãos. Que haja ajuste, sabedoria, unção. Que haja mesmo fluir o avivamento nos lares, nas casas, Senhor. O Teu perdão é completo. Nós oramos nessa noite. É completo. Ele sara minha